Amigos e amigas do canal do Paulo Nunes. O presidente Jair Bolsonaro tenta um golpe cínico no país para se manter no poder. Sobre esse assunto eu vou falar com você daqui a pouquinho. Você vai entender por que estou fazendo tal afirmação. Antes, é claro, eu quero pedir a você que nos ajude a conseguir 5% do que já conseguimos. Ou seja, a luta para chegarmos aos nossos 1.000 inscritos e a sua ajuda é extremamente importante, principalmente daqueles amigos queridos e amigas queridas que ficam pedindo a um amigo, outro amigo que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho e dê um like. Tudo isso é de fundamental importância para que consigamos essa meta. Mas, meus caros e minhas caras, as eleições se aproximam e os resultados esperados pelo presidente Bolsonaro e toda a sua turma não está sendo conseguido. Qualquer resultado eleitoral cabe a quem é de esquerda, a quem é de direita, respeitar. Por que isso? Porque a eleição é a vontade da maioria do povo. E quem perde uma eleição tem que procurar convencer aquela maioria que votou contra, em uma possível futura eleição, votar a seu favor. E com isso, a democracia vive e você tem segurança jurídica no país. Se você tem uma intervenção numa eleição e muda o sistema político do Brasil e permite que pessoas que não foram eleitas mandem quem foi eleito, aí é pior ainda. Nós já experimentamos 3 ditaduras no Brasil. Não é possível aceitar a quarta. Mas, meus caros e minhas caras, o que ocorre no Brasil? As pesquisas indicam a vitória do ex-presidente Lula. É tolice ficarem dizendo que as pesquisas são manipuladas, que as pesquisas são isso, são aquilo outro. Os senhores imaginem se um banco como XP, que é um banco que nem precisa abrir a porta, que grandes investidores estão nesse banco, que domina praticamente o dinheiro desse país, iria contratar uma pesquisa para mentir para você? Um outro ponto a se considerar. Alguém do XP é de esquerda? Quando houve no Brasil uma luta de organizações financeiras em favor da esquerda? Se alguém apontar, eu vou ficar convencido. De forma que sempre a direita foi comandada e ela é exatamente esse pessoal mais rico. Você não vai encontrar em Vitória da Conquista, com exceção de José Pedral, nenhum rico de Conquista foi de esquerda. Nenhum, só ele. Se você me perguntar por que, eu não sei, não deu tempo, ele não me falou. Todos os ricos de Conquista são de direita. E seria o quê? Alguém contrataria uma pesquisa em Vitória da Conquista sendo de direita para dar um resultado contra a direita? Então essa tolice não cola mais. E o presidente Jair Bolsonaro, ele se baseia nas pesquisas de opinião que estão sendo feitas no Brasil. E a partir daí ele tenta ajustar o seu governo a medidas que visem buscar o eleitor, mesmo que para isso ele desorganize o Brasil. Ocorre que ele não contava com a Petrobras, que todo mundo pensa que a Petrobras é do Brasil, mas não é. O Brasil tem mais ou menos 37% das ações da Petrobras. O restante, eu já falei em outros vídeos aqui, é da Holanda, é da Inglaterra, é dos Estados Unidos da América, é da França, é da Itália, que são os investidores da Petrobras, que vão abocanhar agora 48 bilhões de reais em dividendos.
Não é venda da ação, não. É aquele lucro que deu que você manda para os acionistas para eles engordarem o caixa. Eles não estão vendendo as ações. É lucro da Petrobras. Só que para a Petrobras ter 48 bilhões de lucro, seu sangue, seu suor, sua lágrima saem no bujão de gás, no litro da gasolina, no litro do diesel. Para que os senhores tenham ideia, o valor do diesel está tão alto que quebrou o sistema de transporte coletivo do país. Nunca na história do Brasil aconteceu isso. E ainda tem mais 2 aumentos previstos para os combustíveis. E você se lembra o que disse o presidente Jair Bolsonaro? Que ele ia tirar o presidente Castelo Branco, que estava na Petrobras, ia colocar um general, Silvio Lima, como colocou, porque os preços iriam baixar. O que aconteceu? Ele botou para fora Silvio Lima e colocou com o outro. Esse outro que entrou, sabe o que disse? Vamos manter os preços. Por quê? Porque não é o presidente Bolsonaro que manda na Petrobras. Você só tem 36%. E os acionistas querem o quê? O que teme Bolsonaro? Se fizer o que Lula e Dilma fizeram, o acionista vai embora. Agora, você não entende por que quando Lula e Dilma fizeram, eles não foram embora e a Petrobras deu o mesmo lucro que dá hoje. Pois é. Bom, considerando tudo isso, eu quero dizer uma outra coisa. Você pega, pesquisa e analisa. Se o povo está satisfeito, ele vai na sua direção. Se não está, não vai. E é esse povo, meus caros militares das Forças Armadas, que decide o que ele quer para o Brasil. Não é nenhum dos senhores, nenhum dos 159 generais que nós temos, nenhum dos senhores tem poder qualquer para decidir o que eu quero e o que o restante do povo do Brasil quer. Porque é uma coisa muito simples. Os senhores são subalternos ao poder executivo, legislativo e judiciário. Os senhores não são poder. Só aquele advogado, Ives Gandra Martins, que diz essa tolice. Um homem velho, um grande advogado, mas que resolveu agora mostrar sinais de senilidade. Por isso diz tal bobagem. Os senhores nem sequer são conhecidos do Brasil. Os senhores não são votados. Os senhores não ocupam cargo de comando da direção política do país. Não devem entrar em aventura de golpe. Isso pode não dar certo. Lembrem-se do que aconteceu. Eu não vou nem voltar para a posse de Juscelino. Vou. Vocês tentaram impedir que o presidente Juscelino Kubitschek tomasse posse. Olha que audácia! O presidente Juscelino Kubitschek foi votado pelo povo do Brasil. Naquele período, não existia segundo turno. Ele teve 33% dos votos, mais que é natural. Os outros não tiveram 33%. Por isso, ele tinha que assumir a presidência da República. Mas os senhores queriam anular a eleição. Eu não sei qual era a ideia, mas que Juscelino Kubitschek não deveria assumir. Não foi isso que aconteceu? Ou os senhores acham que a história só é contada da sua maneira? Ou da maneira dos senhores, para ser mais corretamente falando? Bom, depois, os senhores tentaram derrubar o governo de Jânio Quadros. As forças ocultas que derrubaram Jânio Quadros foram os senhores. Ele não falou, mas os senhores sabem, foram os senhores. Tanto é verdade que quando o vice-presidente assumiu, o presidente João Goulart, os senhores derrubaram ele. Implantaram no Brasil uma ditadura severa, assassina e que levou a vida de tantos brasileiros. Os senhores sabotaram. Porque não venha dizer que foi uma atitude de um cabo ou de um soldado, não. Era atitude de governo. Nenhum soldado ia soltar uma bomba na sede da Ordem dos Advogados do Brasil, poderosa instituição brasileira, que levou à morte a secretária Lígia. Nenhum soldado, sozinho, iria levar uma bomba para jogar no Rio Centro, ou, aliás, no Maracanãzinho,
para matar quantas pessoas não se imagina no show de 1º de maio, lá dos anos 80? A natureza conspirou e o sargento explodiu a bomba antes no colo e foi direto para o inferno. E o capitão ficou gravemente ferido. Depois virou coronel. Está vivo até hoje. Não tenho notícia que ele teria morrido. Também esquecido, porque a população não vai lembrar desses falsos heróis. Isso não foi atitude de soldado, não, de um cabo em particular. Foi atitude de comando. Os telegramas dos Estados Unidos da América dão conta que a ordem de matar teria que passar pelo general Figueiredo, na época do SNI. Os senhores acham que Vladimir Herzog cometeu suicídio com o cinto no pescoço e o joelho dobrado? Enfim, tantos outros assassinatos que aconteceram em nome de quê? Do medo do comunismo? Os senhores acham que os senhores têm direito a isso? É a pergunta que eu faço. Mas os senhores agora querem saber por que as urnas do Brasil não vão dar vitória a quem não tiver a quantidade de votos suficiente lá dentro? Ou será que os senhores querem mexer no sistema para alterá-lo? Que tipo de confiança, que tipo de moral tem as Forças Armadas no Brasil para dizer ao povo que os senhores são excessivamente honestos e estão preocupados com o desenvolvimento político do Brasil? Esse é um ponto. E o outro ponto mais importante: que poder têm os senhores para isso? Os senhores foram eleitos para quê? Existe eleição no quartel? Os senhores acham que entram por concurso público nas Forças Armadas e com isso os senhores têm delegação do povo do Brasil para nos mandar? Os senhores estão enganados. Existe algo que manda todos nós. Constituição Federal, lei, manda no militar e manda no civil. Todos devem obedecer. Agora, os senhores são agentes de autoridade, os senhores não são autoridades. Agentes de autoridade, em função dos cargos que ocupam nas Forças Armadas. E os senhores merecem o mesmo respeito que merece um promotor de justiça, que merece um prefeito, que merece um vereador. Os senhores não são especiais. Os senhores não são as pessoas mais inteligentes do Brasil, muito embora aquele general Heleno, conhecido como o açougueiro do Haiti, que cometeu vários crimes naquela localidade, que até hoje estão sendo estudados, ele com 74 anos talvez não alcance o resultado da investigação. Mas o que acontece? Eu falar, os colégios militares são de excelência. Eu conheço muitos colégios de excelência que não são militares. Aqui em Vitória da Conquista tem 4 ou 5. Onde eu estudei, o ginásio de Conquista, qual era o colégio militar que ensinava a gente mais do que lá no ginásio de Conquista? Eu queria saber qual é o colégio militar que tinha o padre Guilherme para ensinar física, ou Fernando Eliodoro para ensinar literatura, ou a professora Zefinha para nos ensinar o mundo todo baseado no que ela falava, no globo terrestre e no mapa. Ah, para com isso. E aí, meus caros, os senhores querem embarcar na onda do presidente Jair Bolsonaro e darem mais um golpe no Brasil, além do golpe que foi dado na presidenta Dilma Rousseff. Quando o general Vilas Boas pressionou o Supremo Tribunal Federal a impedir, veja bem, impedir a candidatura de Lula. Ocorre que o destino conspirou. Está patenteado e provado para o Brasil todo o lawfare, ou seja, a armação jurídica para condenar alguém por motivos torpes. Por quê? Quais foram os crimes que não se conseguiu?
provar que até o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas disse simplesmente o seguinte, que todo julgamento foi parcial, e foi, todo mundo sabe, hoje todo mundo fala que foi. Mas por que quando começou o julgamento, aqui em Vitória da Conquista, só eu falava? Porque todos estavam interessados que a coisa fosse daquela direção. Por acaso, os senhores acharam que de 2003 até 2016 no Brasil foi implantado o sistema comunista no Brasil, um sistema ditatorial? Foi? Por acaso as pessoas não ganharam dinheiro, a direita não ganhou um monte de dinheiro no governo do PT? Ou os senhores estão insatisfeitos com a melhoria de vida do cidadão mais pobre, do meio que muitos dos senhores saem para as fileiras do Exército, da Marinha e da Aeronáutica? Os senhores têm que entender que antes de vestirem essas fardas, os senhores eram comuns como qualquer outros. E que seus pais lutaram para que os senhores estudassem e chegassem aí. E por que se ficariam contra agora o restante do povo? Os senhores são contra as 7.000 famílias amparadas com as casas populares? Ou os 22% de esgotamento sanitário urbano? Ou a transposição do Rio São Francisco, que levou água a boa parte do Nordeste brasileiro, tirando o nordestino da fome? Ou o Fome Zero? Ou o SAMU 92? Ou as policlínicas? Ou as unidades de pronto atendimento? Ou os aeroportos reformados e construídos? Ou a condição financeira do brasileiro para viajar 100.000 vezes no ano, como ocorreu? Ou a fábrica dos navios brasileiros, o desenvolvimento do submarino nuclear, o salário mínimo de $300, os direitos civis garantidos às empregadas domésticas que eram escravas no Brasil em pleno século XXI? Os senhores são contra isso? Os senhores são contra a vacinação da população, como foi feito no início no Brasil, onde se colocou um general incompetente, que nada entendia de medicina, de saúde pública, de absolutamente nada, e que colocou um soldado para puxar uma carroça por 1 quilômetro dentro do quartel? Os senhores acham realmente que aquela humilhação que passa os soldados, cabos e sargentos nos quartéis é ensinamento de formação de caráter? Ou isso não acontece lá, eu estou inventando? Acontece que com o povo é diferente. Geraldo Vandré já dizia isso. Com gente é diferente. Gado se trata do jeito que os senhores quiserem, dependendo do grau de maldade. Agora, gente é diferente. E o Brasil não pode aceitar mais um golpe de Estado. Dessa maneira, nossa sociedade não vai evoluir nunca. E aí a responsabilidade será dos senhores, que ficam dando declarações lacônicas. As Forças Armadas defendem a democracia. A obrigação dos senhores é defender a República, ao poder que está instalado na República. Se é democracia ou não é democracia, é obrigação dos senhores manter. Os senhores não podem formar golpe. O povo, sim, pode fazer quantas revoluções quiser. Mas o militar é empregado do povo. E é assim desde o começo do mundo. Se os senhores forem observar aquilo que nos ensina logo no primeiro ano de ginásio, que é a história do Egito, os senhores vão observar como as classes eram divididas. E mesmo naquele período, os militares não estavam na cadeia de comando. É bom que entenda isso. E aí, os senhores incentivam o presidente da República a dizer que vai auditar o resultado da eleição, porque ele quer garantir a posse do presidente Lula. Com que poder tem o presidente para fazer isso?
Quem é que pode coordenar a apuração de uma eleição no Brasil de acordo com a Constituição Federal? É o Tribunal Superior Eleitoral. São os juízes eleitorais do país inteiro. São pessoas comuns da nossa sociedade que servirão como mesários, que vão ajudar a apuração dos votos, a organização das filas. Isso é democracia. Ninguém vai fazer ordem unida na fila para dizer se vai votar em A ou B. Isso é uma coisa da sociedade civil. E os senhores têm que apenas bater continência. Não é possível se aceitar auditoria, porque quer o presidente que essa auditoria valide a eleição. A eleição terá que ser validada pelo Poder Judiciário. Ganhe Bolsonaro, ganhe Lula, ganhe Ciro, Tebet, Roma não, como é? Dória, qualquer um. Eu sou de respeitar o resultado de eleição. Posso não gostar, mas tem que respeitar. Porque foi assim que fui ensinado. Eu sou democrata porque me ensinaram a ser. Agora, uma coisa é certa. Eu e outros tantos iguais a mim não aceitam imposição de ninguém que chegue fardado com o cap na mão achando que manda em mim, que não vai mandar nunca. Eu só vou arriar a cabeça para a ciência. Olha o que aconteceu no Brasil, os senhores calados. Os senhores fizeram muito pouco para ajudar. O Brasil tem 3% da população do mundo. Entretanto, na pandemia da Covid-19, o Brasil foi responsável pela morte de 10% das pessoas do planeta. Quase 700 mil. Pergunta-se qual é a lógica disso. Desleixo. E o pior, estava na mão de quem? Todo o Ministério da Saúde controlado por os senhores militares, que demonstraram total incompetência na condução da pandemia, da cura da pandemia, no paliativo da pandemia. E o pior, a pandemia chegou no Brasil depois que ela tinha estragado a Europa toda. Quando chegou aqui já era para que nós estivéssemos preparados. E os senhores ficaram simplesmente incentivando o tratamento precoce que até hoje, sabe, não prestava para nada, mandando o pessoal tomar cloroquina, né? Tanto que o Exército fabricou um monte de cloroquina, foi isso? Mandando tomar remédio para verme, remédio para coceira, remédio para piolho. Enquanto isso, as pessoas foram perdendo a vida. Portanto, fiquem no lugar de vocês. Estou denunciando hoje, estou dizendo, há uma preparação de um golpe um pouco diferente. Nós não queremos ver os tanques na rua e nem precisa mais, até porque aqueles trem não servem para atirar em gente no meio da rua. Seria bom que a gente tivesse aquelas fileiras lá para enfrentar um exército inimigo, que o Brasil hoje tem um grande exército, tem uma grande marinha e tem uma grande aeronáutica. Mas não sabe lutar, nem nunca soube. Nós não temos, sinceramente, história para contar de vitórias brilhantes do Brasil, com exceção da Segunda Guerra Mundial, escorado nos Estados Unidos. Porque a Guerra do Paraguai foi uma vergonha para nós. Os 20 mil mortos de Canudos foi uma vergonha para o Exército. Os mortos em Contestado foi uma vergonha para o Exército Brasileiro. Os mortos de pau de colher na Bahia, os 300 beatos que foram degolados pelo Exército Brasileiro, também não nos enche de orgulho. Essa história do presidente Bolsonaro está clara que é uma tentativa de golpe. E ele está escorado nos senhores onde ele chama de meu exército. E se considera, tudo bem, por força da Constituição é o comandante supremo das Forças Armadas. Mas isso sempre em período de guerra no país. Guerra. Só isso. Não significa que ele está ali no comando das operações. Ele está na condição de decidir se o país entra ou não em guerra, faz ou não faz aquilo que seja necessário usar o armamento bélico que nós temos. É só isso. Confundir a população, colocar medo, que os senhores estão ajudando o presidente da República a colocar medo.
Só que isso pode ser pior, porque o cidadão está acuado. Ah, quer dizer que se eu não votar vai ser assim? Então vota contra. Ou os senhores se esquecem do que aconteceu na CSN, no Rio de Janeiro, onde o Exército Brasileiro matou 3 pessoas e, com isso, garantiu a eleição de Luiz Erundina em São Paulo? O povo não gostou. Então, o povo brasileiro não quer exército matando ninguém, não. Não quer ninguém sumindo das suas casas. Não quer pau de arara. Não quer tortura. Não quer nenhum rato na vagina das pessoas que os senhores colocaram no passado para roer. É isso. Está na hora das Forças Armadas Brasileiras nos passar confiança. Diga aos senhores. Os senhores não sabem o que o povo pensa das Forças Armadas. Mas eu posso afiançar. O povo brasileiro não tem confiança nos senhores. Exatamente pelas as atitudes dos senhores no passado e fundamentalmente por essa atitude de estar apoiando. Claro que não são todos. Eu sempre faço a ressalva dos 2 generais que foram colocados fora do Brasil em 1964 e de outros que foram mortos, soldados, tenentes. E quero fazer aqui uma homenagem aos sargentos da Aeronáutica que tiveram a coragem de furar os pneus dos aviões que sairiam para bombardear o Rio Grande do Sul. Ninguém sabe disso, né? Mas esses bravos homens, talvez algum ou alguns estejam vivos. Eles furaram os pneus e evitaram uma grande tragédia. Bom dia, meus caros e minhas caras. Ditadura nunca mais.